Abra aí a sua Bíblia, por favor. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 2. Um doce Espírito aqui, já posso sentir o seu poder inundando meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito aqui, sopra, Santo Espírito de Deus. Prepara o seu coração. Tenha liberdade entre nós, inundando meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito aqui. Amém? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e o ficaram ali não muitos dias. Diga: Pai, em nome de Jesus, fala o meu coração e me ensina a tua palavra. Diga amém. Pode sentar. Amém? Irmãos, esse foi o primeiro milagre do Senhor. Mas o que esse milagre nos ensina? A primeira coisa que a gente observa é que tratava-se de uma festa chamada bodas. Primeiro milagre tinha que ter a ver com bodas, com casamento, com união. E aí a gente observa que o que Deus faz em nós tem tudo a ver com essa união, com essas bodas. As bodas significam uma aliança. E Jesus vai às bodas porque para ele esse convite é bom. Amém? Jesus não vai onde não há aliança. Jesus não anda em lugares sem aliança. Escreva isso aí na sua Bíblia, no papel. Jesus só vai onde há aliança, onde realmente existe bodas. Amém? Então, às vezes a gente convida
A gente clama, a gente busca a Deus e não sabe por que não o encontra. Qual é o convite que você fez para Deus hoje? Talvez nenhum. Talvez você veio, como vem sempre, na presença de Deus. E Ezequiel, o profeta, fala: esse povo vem sempre à minha presença. E ele se senta na minha frente e balança a cabeça quando eu falo. Mas quando eles viram as costas, esquecem de tudo que eu disse. Então, desse ritual, muitos vivem. E muitos convivem. Mas Deus, Ele não se apresenta onde não há aliança. Ele fez aliança com Abraão. Ele fez aliança com Isaac. Ele fez aliança com Jacó. Ele fez aliança com José. Ele fez aliança com Moisés. Ele fez aliança com Josué. E a Bíblia diz que Ele foi fazendo aliança com cada um dos profetas, dos patriarcas, dos profetas, dos reis, dos sacerdotes. Deus fez aliança. E quando Jesus veio ao mundo, Ele disse: agora faço uma nova aliança. Porque sempre Jesus só vai onde tem aliança. E a pergunta que você deve responder a você mesmo agora: existe alguma aliança entre você e Deus? O evangelho que você vive, ele tem alguma coisa a ver com uma aliança? Talvez você não entenda o que significa uma aliança. Você que é mal casado, principalmente. Você que é mal amado, principalmente. Você que vive em conflitos familiares. Você que vê os seus pais conflitando um com o outro, né? A mãe e o pai brigando dentro de casa, se engalfinhando. Talvez você olhe para esse tipo de comportamento e diga: eu não sei o que é aliança. Se esperava que houvesse aliança entre o marido e a esposa. E quando se casam, eles dizem um ao outro que vão ser fiéis em todas as circunstâncias da vida. E quando o seu filho nasce do casamento, do seu casamento com a sua esposa, e você vê o seu filho, você faz uma aliança emocional com o filho. De cuidar do filho, essa é uma aliança. Quem é pai e mãe aqui, ao ver os seus filhos nascerem, fazem aliança. Um pai e uma mãe não cuidam dos filhos porque são pais e mães. Eles fazem uma aliança de amor. Essa aliança, ela nunca vai acabar porque é uma aliança emocional. Nós somos reféns de emoções. Essa emoção de ver o filho, de ver a filha nascendo. Essa emoção de saber que aquele fruto veio do teu ventre. Quando você olha para aquela criança, aquela criatura, você diz: nunca mais se afasta de mim. Nunca mais. Ninguém toca. Ninguém mexe. E você faz aliança e diz: é meu filho, é minha filha, é minha esposa, é meu marido. Quando você começa a se apropriar, mesmo que de forma emocional, mesmo que de forma material de alguma coisa ou de alguém, dentro da tua alma se forma aliança. Quando você comprou o seu carro, quando você comprou sua casa, ou quando você assumiu uma prestação para adquirir qualquer tipo de coisa, emocionalmente você faz uma aliança, um compromisso. A gente chama de compromisso, a gente chama de contas a pagar, mas tudo isso gera uma aliança, que se você não for fiel, você vai para o Serasa, o SPC, que se você não for fiel, vai dar em divórcio, que se não for fiel, não vai herdar a herança. Então, Jesus vai à boda em Cafarnaum, em Caná, perdão, porque, na verdade, interessa para Deus uma aliança.
Na verdade, tudo o que interessa para Deus é a formatação na alma do homem de uma aliança. O olhar de amor, o olhar de reconhecimento, o olhar de incentivo, de compaixão, de reprovação, de desvelo, o olhar de reprodução que Deus, Ele percebe em nós e que nós passamos a perceber em Deus. Olhar do pai, olhar da mãe. Há pessoas que conhecem seu pai e sua mãe só em olhar. Só em ver você sabe se está bem, se está mal. Isso é uma aliança. Há maridos e esposas que, por não terem uma aliança emocional, por não terem realmente uma raiz emocional entre eles, eles não se apercebem quão mal fazem um ao outro, com palavras, com gestos. Por não haver aliança, as pessoas se afastam umas das outras, se esfriam umas com as outras, porque uma aliança verdadeira, ela é descrita aqui, abra sua Bíblia, aqui no livro sagrado, em 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Aí você escreve do lado, aliança. Aliança. Irmãos, essa boda, ela me traz algumas observações interessantes. Primeiro, que ele só vai onde tem aliança. Segundo, ele está disposto a ouvir quando há uma boda entre você e ele, quando há uma aliança entre você e ele, quando há um interesse verdadeiro entre você e ele quer ouvir os teus problemas. E ele, quando ouve os teus problemas, tendo você aliança com ele, ele vai agir no tempo certo. Nós chamamos de Kairos, o tempo de Deus. Quando Maria interpelou e pediu para que ele fizesse algo, ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, há um tempo de Deus, há o tempo da ação de Deus, no momento em que há aliança entre ele e alguém. Amém? E Deus,
na pessoa de Jesus ali, está mostrando que há um tempo para tudo. Há um tempo para agir. Mas Deus não vai agir se não houver aliança. Como eu disse, uma aliança, ela tem que ter esse sentido de suportar todas as coisas e não falhar, não se acabar. Você vê que você colocou uma aliança, você que é casado há muito tempo, eu tenho 15 anos de casado. Eu coloquei há 15 anos atrás um anel no dedo. Eu fiquei velho, o anel não. Eu fiquei doente, o anel não. Eu tive problemas, o anel não. Eu passei por afrontas, o anel não. Eu perdi a viscosidade, o brilho da juventude, mas o anel continua dourado. Porque uma aliança nunca acaba. Uma verdadeira aliança tem seu sentido próprio de ser. Então você não usa em aliança o verbo estar. Sabe quando uma pessoa não tem aliança com a outra, ela diz eu estou casado. Quando ela realmente é aliançada, ela diz eu sou casado. Amém? Eu sou casado. Não eu estou. Mas quando ela entende o termo, ela diz eu sou. Faz parte de mim essa aliança. Isso não vai acabar. Quando ela está casada, quando ela está em aliança, quando não é uma aliança verdadeira, a todo momento ela quer romper ou ela quer quebrar princípios. Ela quer quebrar as coisas que ainda vinculariam ela em compromisso a outra. Então, diga assim, ele age no tempo certo. E aí, se você for para o versículo 7, Jesus disse, enchei de água as talhas, e as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o quê? Fizeram. Então, em nenhum momento você vai ver no texto aqueles servos dizendo, por quê? Aquelas talhas eram assim bem altos. Eram vasos grandes, que cabiam 3 metretas para encher, 3 medidas. E aquelas talhas, elas davam muito trabalho para serem cheias. Você não vai ver aquele servo dizendo, mas por que encher de água? Água tem no pote. Para que encher talhas que seriam compostas de vinho? Para que colocar água dentro? Eles não falam isso. Aqueles homens recebem a ordem de Jesus em aliança. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus em aliança. E quando você tem verdadeiramente aliança com Deus, você não fica questionando Deus. Tem pessoas que são boas para ouvir e pôr em prática a fé. Tem outros que resistem à voz de Deus. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, mas tem muita gente que fica recalcitrando sempre. Elas ouvem a vida inteira e não mudam. Aqueles homens ouviram e fizeram. E depois que eles encheram as talhas com as metretas, Jesus disse, agora levai ao mestre Sala. Eles também não perguntaram, mas como vamos levar água para o mestre Sala? Eles carregaram talhas com água, mas quando serviram veio o vinho. O que prova a fé daqueles homens, de ouvir e pôr em prática. Hoje, no século 21, nós temos visto que as pessoas ouvem e já não põem em prática o que ouvem. Não é verdade? Elas não sabem pôr em prática a fé. Sempre estão questionando, mas por que isso, por que aquilo? Por que o dízimo, por que oferta, por que igreja, por que culto, por que Bíblia, por que oração, para que jejum, para que encontro, para que aquilo outro, para que evangelismo, para que...
Por quê? Aqueles servos, eles não questionaram o porquê. Simplesmente ouviram e puseram a fé em obra. Amém? E Deus, em aliança, recompensa aqueles que põem a sua fé em obra. A obra de cada um será visitada por Deus. E Deus vai recompensar cada um segundo a obra que cada um praticou. Lá no livro de Tiago diz: me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Deus vai visitar isso. Jesus olhou para um centurião e disse ao povo: nunca vi tamanha fé como a desse homem. Então Deus visita a obra de alguém. O Senhor visitou a casa de Zaqueu porque aquele homem subiu no cipreste. Jesus não estava só visitando a casa dele, estava visitando a obra que ele realizara. O paradigma que ele quebrou ao ser um homem cobrador de impostos, rico, e subir numa árvore para poder avistar Jesus, para chamar a atenção dele. E aquilo chamou a atenção e fê-lo visitar a obra de Zaqueu. Quando que você vai ser visitado pelo Senhor? Quando que Ele vai visitar a tua vida financeira, a tua vida conjugal, a tua vida espiritual, a tua vida emocional? Quando que Ele vai visitar você? Que tipo de convite você faz para Ele? Qual é a aliança que você está propondo para que Ele vá, para que Ele tenha interesse de ir e visitar você? Então, pense nisso. Ele transformou água em vinho. Ele manifestou sua glória. Interessante que quando aquele homem provou, o mestre Sala provou, ele disse: olha, o bom vinho até agora permaneceu. Todos entregam no início e no final já o pior, mas esse até agora permaneceu. Diga para o seu irmão: uma aliança genuína, bodas genuínas transmitem que o tempo não vai mudar as coisas, que as circunstâncias não vão mudar as coisas. Então, uma verdadeira aliança, ela não vai perder o seu sentido nem o seu valor. Você pode pegar a aliança que você comprou quando você casou, e se você for hoje avaliar o preço dela, você vai perceber que o ouro só aumentou de valor. Ela vale mais do que quanto você pagou por ela. A aliança verdadeira sempre está sendo valorizada por aqueles que aliançam. Amém? Sempre ela está sendo valorizada por aqueles que põem em seu coração uma verdadeira, uma genuína aliança. As pessoas não têm mais aliança com o Evangelho. Elas não sabem o que é aliançar com o Evangelho. E é por isso, irmãos, que a gente fica procurando, tateando na escuridão, a essência de Deus, a essência do amor de Deus, a essência do pensamento de Deus. A gente fica buscando achar o Espírito Santo de Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem aliança, ninguém vai para o céu. Não há liberdade verdadeira sem um conhecimento da verdade. E tudo que Jesus propõe aqui em Caná é uma transformação. Diga: transformação. Nós podemos nos transformar em alguém diferente. Nós podíamos ser diferentes. Há metas espirituais que Deus já poderia ter alcançado em nós. Jesus está sempre buscando alguém que se destaque na fé, e como disse Paulo, alguém que chegue primeiro e não no último lugar.
Mas o Senhor, Ele quer transformar você do seu estado natural para um estado espiritual. De um reino humano para um reino eterno. Das trevas à luz. Sempre Ele está buscando transformar vidas, almas. Há uma oportunidade oferecida a Jesus em seu coração? Há uma oportunidade oferecida a Jesus para que Ele faça essa metanoia? Você que é evangélico, você convidou um dia Jesus para entrar, mas o vinho já acabou faz tempo. Jesus foi convidado e Ele quer transformar o vinho velho em vinho novo, água em um bom vinho, estado natural em estado espiritual. Ele quer fazer uma mudança que vai promover em você algo recompensador. Diga amém. E com essa mudança, diga, com essa mudança, a corrupção toma, perde, a corrupção perde para a incorrupção. Com essa mudança de água em vinho, a desonra se transforma em glória. Quantas vezes você corrompeu-se no pecado, na maldade da tua alma? Deus quer transformar essa corrupção em incorrupção. Deus quer transformar a desonra que você causou a si mesmo, ao seu status quo espiritual, familiar, conjugal e etc. Ele quer mudar essa desonra que te pesa ao coração em honra, em glória. Amém? Ele quer mudar essa fraqueza que você declara todo dia, que está fraco, que está debilitado. Ele quer transformar isso em força. Em lugar do seu corpo natural, a proposta dele é um corpo espiritual. Em lugar das tuas múltiplas trevas, Ele quer te dar a luz, porque Ele é a luz do mundo. Você busca muito as coisas materiais que viram pó e cinza. E Ele quer te dar bens celestiais que jamais se acabam. Entende isso? Quem entende isso? Da perdição que você está para a vida eterna. Como é que a gente chega a essa transformação? Como chegamos a isso? Abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo de número 33. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi, diga, a morte pela vitória. Isso foi dito pelo profeta Isaías, no capítulo 25. Amém? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Disse o profeta Oséias.
O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê? A lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, disse o apóstolo Paulo, sede firmes, grife isso, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Amém? Então, se eu entender isso, eu vou estar livre de todos os meus medos, gemidos. Se eu entender isso, a minha mortalidade acaba e eu vou ser revestido da imortalidade. Se eu entender isso, a minha natureza humana se acaba e dá lugar a uma natureza espiritual que me faz vencer todo o pecado e toda a tentação, e todos os demônios, e todo o inferno, e as portas do inferno não prevalecem contra mim. Mas eu sou capaz e tenho autoridade para pisar na serpente e no escorpião. Se eu entender isso, em vez de fraqueza, desfrutarei do poder de Deus. Em vez da miséria, a glória. Em vez de ser alguém temporal dentro da igreja, circunstancial, que vai por causa de circunstâncias, eu não sei por que você veio à igreja, mas eu sei que alguma circunstância te trouxe aqui. Eu quero que você me perdoe, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho não se compõe, ou não se firma, ou não se confirma na vida de ninguém por um momento circunstancial. O que o Evangelho faz em nós é nos marcar para a eternidade. Então, uma pessoa que vive o Evangelho, ela não é temporal, mas atemporal. Ela não tem o seu tempo limite em relação a Deus e as coisas de Deus. Eu vejo hoje os crentes muito pausados nisso. Eu vejo um êxodo muito grande dos crentes em torno de várias denominações, enfraquecendo a mente dos seus filhos, enfraquecendo a mente dos membros do corpo de Cristo, enfraquecendo seus pastores, enfraquecendo seus ministérios, quando na verdade o chamamento de Deus é atemporal, é fiel, é verdadeiro, é longânimo, é benigno, é cheio de amor, não é soberbo, não é inconveniente, não é um chamamento que suspeita o mal, não se regozija com a angústia de alguém. O Evangelho de Cristo não está baseado nas necessidades dos outros, mas no amor de Deus. O chamado hoje é totalmente outro. Venha para ser curado, venha para ser liberto, venha para ser próspero, venha por alguma coisa que você está passando. Se você está passando, se você está vivendo isso, se você está vivendo aquilo outro, se você está tendo dificuldades no seu casamento, o chamamento do Evangelho não é este, irmão. O chamamento real do Evangelho é: venha aliançar com o Senhor. Venha viver de uma forma diferente. Venha ser transformado pelo Espírito Santo. E quando assim você o for, você nunca mais será o que você é.
você será bem diferente, mas muito, muito diferente. Esse é o Evangelho. Enquanto esse Evangelho não acontece em você, você é circunstancial, é temporal, é mortal, é natural, é infiel, é pecador e não está livre da morte, não está livre da destruição, não está livre do inferno. O que Deus quer mudar não é tua aparência, não é tua casa, não é teu carro. O que Ele quer mudar é a tua alma. Ele não disse: filho meu, me dá o teu carro, me dá a tua casa. Ele disse: filho meu, me dá o teu coração. Me dá o teu coração. A intenção de Deus é pegar a sua alma e fazer um novo vaso, um novo ser, uma nova criatura em você. Uma nova esposa para o marido, um novo marido para a esposa, filhos novos para pais que já estão velhos e cansados, pais novos, renovados, não no corpo, que isso não dá mais, mas na mente, no pensamento, para poderem aproveitar o convívio com os filhos e tentar, através disso, edificá-los, para que jamais se desviem do caminho. O verdadeiro Evangelho faz com que você se una ao pastor e à igreja e à obra. Que você tenha uma cumplicidade nisso. Não é algo que alguém tem que exigir de você. Já faz parte de você. É você que exige fazer parte. É você que sente parte disso. Você não consegue se ver fora disso. Porque uma aliança, ela não te propõe estar fora, sempre dentro. Quando você estiver dependente do Evangelho, dependente desse convívio, dependente dessa nova vida, quando você se sentir parte de um corpo que você não consegue se separar nunca mais, quando você estiver incumbido de funções, obrigações, propósitos, compromissos, que você não pode dizer não, e você talvez se sinta escravizado por causa de tudo isso, então você vai entender o que é aliança com Deus. Davi resumiu essas palavras todas que eu disse aqui, dizendo: Senhor, o meu zelo pela tua casa me consome. Então, quando você estiver sendo consumido pelo teu zelo, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela casa de Deus, pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, quando você perceber que nada pode te separar disso, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem poderes deste mundo, nem fome, nem peste, nem espada, nem nudez, nada pode, você agora já sabe o que é aliança com Deus. Só assim você vai saber o que é aliançar com Deus. Pedro conviveu muito tempo com Jesus, e aí eu vou terminar. Pedro conviveu muito tempo com Jesus. E quando você fala muito tempo, é porque 3 anos, a gente diz que 3 anos passam muito rápido. Mas no caso de Pedro, passaram bem devagarzinho. Porque em 3 anos ele não só viu uma pesca maravilhosa. Em 3 anos ele não só viu coxo, cego e manco ser curado, paralíticos, né? Ele não viu só pessoas endemoniadas serem libertas. Pedro andou sobre as águas. Pedro teve revelações do alto. E Jesus olhou para ele e deu a ele uma bênção de iniciar, de dar o pontapé inicial da igreja primitiva. O constituiu dentro de uma liderança. E por quê? Pedro era analfabeto. Pedro não tinha a mínima condição de ser líder de coisa nenhuma. Alguns aqui que acham que eu sou líder pela minha formação. Qualquer um
poderia ser líder. Não é a minha formação que me faz um líder, um chamado. E Deus pegou Pedro porque ele tinha um coração fácil de aliançar. Pedro tinha facilidade de ouvir e pôr em prática. Veja, o barco estava naufragando, a tempestade era grande, o vento era forte, a chuva estava batendo forte mesmo. Todos gritavam com medo, porque viam um fantasma vindo sobre as águas. E Jesus disse: sou eu, ou eu sou. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá até aí. Jesus precisou apenas de uma palavra, porque quem falou com ele não era uma pessoa difícil de ouvir, não era uma pessoa difícil de obedecer, não era uma pessoa difícil de se converter, de se transformar. Jesus disse: vem. Só isso. Vem. Às vezes eu digo: vem, e vocês ficam aí atrás. Vem, e você fica aí atrás. Vem, irmão, e você fica aí atrás. Jesus disse: vem. E Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Quantos aqui, apenas com uma palavra, já poderiam estar andando sobre as águas, mas ainda não andam nem no chão com os próprios pés, porque não entendem ainda o chamado de Deus. Pedro estava com Jesus e Jesus disse: Pedro, depois de tudo isso, andar sobre as águas, tudo isso, Pedro estava com Jesus e Jesus olhou e disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo. Jesus disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: um dia, Pedro, vão te levar para onde tu não quer ir. Vão te vestir como tu não quer te vestir. E naquele dia, Pedro, tu irás provar o que tu está dizendo aí. E vai glorificar o meu nome nesse dia. Um dia Pedro foi desnudado, arrancaram todas as vestes, bateram nele e o levaram para fora da cidade e foram crucificá-lo. E quando eles fincaram o madeiro no chão, primeiro o madeiro fincado no chão, eles puseram Pedro deitado sobre o madeiro e cravaram os pregos nas mãos de Pedro. E quando eles assim o fizeram, carregaram Pedro até aquele madeiro. E Pedro disse: por favor, não me crucifiquem como fizeram com o meu Senhor, pois eu não sou digno de morrer como ele. Me ponham de cabeça para baixo. Então, aqueles homens tiraram o madeiro, puseram no chão, fincaram os pés de Pedro naquele madeiro, de forma contrária, e puseram a cruz de Pedro de cabeça para baixo. E ele morreu glorificando o Senhor. Sabe, irmão, quando você tiver aliança verdadeira com Deus, você vai saber glorificar o Senhor de verdade. Ainda que isso doa, ainda que isso te leve a um sofrimento terrível, você em aliança, em boda
verdadeira com Ele, você não vai desistir de nada. Por enquanto é fácil desistir da família, é fácil desistir do casamento, é fácil. Nós vivemos num século que todos desistem de tudo. Tudo é descartável. O carro novo hoje, daqui um mês, uma semana, já não é mais novo. No ano que vem você está querendo trocar já. Tudo é descartável. A esposa, o marido, os filhos, os pais. Quando os filhos completam maior idade, eles dizem: agora eu não preciso mais estar aqui, não sou mais obrigado, sou de maior. E eles descartam os pais. Tudo é descartável. A igreja é descartável. Passei meu tempo aqui, acabou. Não devo satisfações a ninguém. Agora. Às vezes eu vejo fotos da igreja, eu vejo gente, eu digo: olha, essa pessoa era daqui. Eu fico pensando quantas pessoas já vieram e já foram, já vieram e já foram. Em 27 anos, vou fazer 28 anos, e eu fico vendo só essa mudança de cadeiras, ou melhor, de pessoas nas cadeiras. Você sabe o que é uma aliança verdadeira? As pessoas vão e vêm, o pastor fica. A Bíblia diz: imitai a fé de quem? Das pessoas? Os pastores. Eu estou aqui para mostrar para você que existe aliança. Mas você ainda não aprendeu isso. É frustrante, porque talvez tudo na tua vida tenha tempo de validade, inclusive o teu evangelho. E quando vencer o tempo, você vai ser um desviado, um desigrejado, como tem muitos por aí, não tem? Um falador, um falastrão, que fala mal de igreja, de pastor, que fala mal de Deus. Um falastrão que critica dentro da própria igreja, a sua igreja, o seu líder. E isso não é aliança. Não entende isso? Quem entende? Qual é o poder da aliança? Que aliança é essa? Qual é o convite que você fez para Deus? Jesus só entra onde houver uma verdadeira aliança. E se houver, vai haver transformação de vida. Se não houver, as coisas vão continuar de mal a pior. Não há liberdade, libertação, cura, nada. Nada, nada. Acima de tudo, o caráter continuará sempre o mesmo.